Então, gente, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Agradecer a todos pela presença, que estão nos acompanhando também, que vão nos acompanhar através da internet, do canal do YouTube, Gerluz Alto Araguaia. Então, vamos iniciar com as músicas. Começar com essa número 20, né? Para a gente harmonizar a prece dos aprendizes do Evangelho. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade, abençoa esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Fica mais perto do microfone. Está lhe estendendo a mão, para que você seja mais um cristão, e um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia, perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz, é o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou, que nossa alma irá se elevar, irá crescer, quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz, é o encontro com o amor universal.
ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Nesse instante, vamos com nossos pensamentos elevados. Pedir assistência necessária para o nosso encontro espiritual. Que sejamos todos nós amparados pelo nosso Mestre Jesus, que coordena os trabalhos da parte espiritual, assim como os dirigentes também espirituais dessa casa, na dimensão extrafísica, que está sempre conosco. Que tenhamos essa sintonia a partir deste momento, onde teremos a nossa exposição doutrinária da noite, que será proferida pela nossa companheira Magna, com o tema Não Te Perturbes, capítulo 16 do livro Fonte Viva. Esse livro é a psicografia do Chico Xavier, né? De autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. Então, que tenhamos um bom aproveitamento desse encontro espiritual. Todos nós já estamos recebendo as energias restauradoras. A partir do momento que adentramos essa casa, já estamos
todos nós sendo assistidos, envolvidos dessas energias dos benfeitores espirituais. Que tenhamos, Senhor, então, um bom encontro, boas reflexões para todos nós, e que no final, ao recebermos também os passes, tomarmos da nossa água fluidificada, possamos então complementar esse encontro espiritual dessa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro tão importante em nossas vidas, tanto aqui no plano material, como também, especialmente na nossa condição de ser imortal que todos somos. Espíritos, centelhas divinas, criadas à imagem e semelhança do Pai, com todo o potencial evolutivo. Obrigado, Senhor, esteja conosco nesse momento e sempre. Então, agora com a gente, nossa companheira Magna, para trazer a exposição dessa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa, né, que nos recebe todas as sextas-feiras, para que assim a gente possa refletir a mensagem de Jesus, que nós possamos senti-la, e além de refletir, senti-la e também tocar os nossos corações, para que aconteça algo para o nosso melhoramento espiritual. O tema da noite de hoje, a qual nós vamos refletir, chama-se Não Te Perturbe. Como o Renato diz, ele está lá no livro, nesse livro aqui, Fonte Viva, capítulo 6, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Para quem não me conhece, né, meu nome é Magna. E quando ele vem falar, não te perturbes. Eu falo que a palestra, ela sempre é feita primeiramente para quem fala, né? Para quem está aqui na frente. Porque é algo que eu tenho que trabalhar diariamente na minha vida, essa parte de não se perturbar, de não preocupar, né? Às vezes quem me conhece mais profundo sabe que eu sou extremamente ansiosa. Tem gente que fala assim, não parece, mas sou. Então, assim, é uma mensagem para não te perturbar, para poder não se preocupar tanto igual nós nos preocupamos, a gente faz essa mensagem, a gente vai refletir nessa mensagem de hoje. Aí nos perguntamos, como não se perturbar no mundo em que vivemos? Como não se perturbar nesse mundo? Tão difícil e de tantos sofrimentos. Aí Paulo de Tarso, lá na Cartas ao Romano, capítulo 7, versículo 10, ele vai falar assim: não te perturbes, é o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo de Tarso, para quem não lembra, o convertido de Damasco, ele foi um dos, depois que ele converteu na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele foi de uns pregadores do Evangelho de Jesus após a morte do Cristo. Ele começava a pregar, né? Mas só que ele plantava uma sementinha em uma região, em outra, aí passava algum tempo, aquele lugar dava algum problema, e para poder estar voltando naquela época era difícil. Não é igual hoje, a gente pega um ônibus, pega um carro, um avião, né? Vai lá, né? Ele não, ele ia naquela região, falava a mensagem de Jesus, deixavam os adeptos, né, os seguidores, continuar, prosseguir. Mas o que acontecia? Dava problema ali, né? Aí vai pedir ajuda para Paulo de Tarso. Ele não tinha como, ele ficava assim, gente, mas agora o que eu vou fazer? Fala que ele, através de sonho, ou até de uma visão, ele teve orientação, falou, Paulo, escreva cartas. Então, por isso que nós temos cartas aos Romanos, cartas aos Efésios, cartas aos Coríntios.
E a gente vê como que isso é tão atual, né? Naquela época, com certeza, as pessoas daquela época estavam muito perturbadas, né? E ele mandou essa mensagem: não te perturbes. É o mandamento que era para a vida, achei eu o meu que era para a morte. Então, essa mensagem ela é tão atual, ela nos traz um arcabouço, nos mostrando tudo na vida atinge um ápice. A plenitude da sua beleza preciosa para que possamos atingir o processo de lapidação, transformação, como vamos ver na mensagem. Esse não se perturbar, quando a gente não se perturba com algo que acontece em nossa vida, o nosso processo de lapidação, de aperfeiçoamento e de transformação, ele é mais rápido e ele é menos doloroso. A mensagem ela fala o seguinte: se perguntasse ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta ao primamento para a glória do pão da subsistência do mundo. Se indagasses da madeira, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as estranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se dedicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se perguntasse, eu acho que eu repeti aqui, deixa eu pegar a mensagem aqui, algo que eu repeti. Vou pegar aqui que eu leio ela na íntegra. Na hora de eu copiar. Se consultasses a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobrirá nele o detestável seguidor de sua tranquilidade, e aferi-la, desapiedando dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva os tesouros terrestres e se aperfeiçoa e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem, quando a carne pronunciará, através da improbabilidade do 1000. Ouçamos saber da dor, registramos velhos disparates verbais. Solitemos que externe com referência a dificuldades, derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. O que te afigura em favor de sua morte é contribuição para o seu engrandecimento na terra. Então, essa mensagem, como eu disse, ela é muito atual para os nossos dias, né, a qual a gente fala, mas como que a gente não pode estar nos perturbando, né, com os nossos sofrimentos? Aqui, quando falou que o grão de trigo, a madeira e a pedra preciosa, cita exemplos de transformações. O grão de trigo, para chegar à nossa mesa, ele tem que passar por um processo de esmagamento, de trituração, para poder chegar o pãozinho na nossa mesa. A madeira também, para ela se tornar esse móvel, um quadro, ou uma construção da casa, ela tem que se passar pelo serrote. Muitas das vezes doloroso, mas vai sofrer esse burilamento. E por que nós não poderia acontecer isso conosco? Né? Assim como a pedra, né, que é atirada, por exemplo, a pedra preciosa, para ela, às vezes quando a gente tira ela lá da mina, ela não tem tanto valor. Mas quando ela passa pelo processo ali, para poder esculpir aquela pedra, ela se torna uma pedra radiante, uma pedra preciosa, cheia de muito brilho, de muito valor, de muita formosura. Ela se torna linda e brilhante. E nós, porque achamos que para atingir a perfeição, nós somos eleitos de Deus e não precisamos nos transformar, passar por sofrimentos, por dores e provas. Porque a gente vê que na natureza,
tudo se transforma, tudo precisa de passar. Quando ele citou, Emmanuel citou nessa mensagem, tudo passa por um processo de transformação. E muitas vezes é doloroso. E nós passamos por esse processo de transformação, né? Muitas das vezes, doloroso, cheio de sofrimento, de provas, né? Então, mas quando ele fala não nos perturbar, por quê? Porque nós temos que enxergar o mal como uma coisa boa. A derrota, gente, muitas das vezes é uma vitória que nós iremos ter lá na frente. A nossa fé não tem que ser uma fé morna, mas uma fé com ação. Porque no momento que você não se perturba, você põe a sua fé em ação. Você põe a sua confiança em Deus. Né? Então, por isso que ela fala que ela tem que ser uma fé com ação, não uma fé morna. Porque muitos também acham assim, eu não vou me perturbar, eu vou deixar as coisas correrem solto. Não, a gente está passando pela tribulação, pelo sofrimento, nós temos que passar de forma resignada, mas também de forma ativa. Não é que nós tenhamos que passar por tal sofrimento que nós vamos cruzar o braço. Entendeu? Muitas vezes, durante as dificuldades, o que nós fazemos? Blasfemamos a Deus. Achamos que Deus é injusto para conosco. Né, gente? Porque a gente acha, mesmo nós sabemos de todas as revelações da doutrina, porque nós estamos aqui, como passamos por uma prova, por uma tribulação, por uma doença, que eu falo, uma das coisas muito dolorosas, a tal da doença, né? A gente vê hoje, quando você tem um diagnóstico de um câncer, né? Não tem quem não abala. Pode ter aquela fé assim, vem aquele abalo, entendeu? E outras coisas mais, né? Então a gente, queira ou quer não, a gente questiona, mas Deus, por que comigo? Por que nesse momento da minha vida? Porque a gente acha que a gente nunca está preparado para receber tal diagnóstico de qualquer coisa, né? Ou passar por qualquer sofrimento. Então, primeiramente, gente, a gente tem que fazer uma reflexão como que a gente pode não se perturbar em um mundo tão difícil de viver. É uma pergunta que eu faço diretamente, que de vez em quando eu fico meio perturbada, meio chateada, né, com as coisas que acontecem, às vezes com a gente, ou em redor, com o mundo, né, Brasil, várias coisas. A gente fala, nossa, falta tanto amor, o mundo está perdido. Então, a gente começa a se perturbar e aquilo provoca uma angústia muito na gente. Então, a gente tem que fazer essa reflexão para a gente entender. Né? Tem um roteirinho, umas 3 perguntinhas que é bom a gente, quando começar a ficar meio perturbado, a gente fazer. Primeiramente, saber onde nós estamos. Em que galáxia, em que via solar, que tipo de planeta, que é o país que nós encarnamos. Onde nós estamos? Nós estamos no planeta Terra, reencarnamos no país Brasil. Como é o nosso planeta? Provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Como que é esse planeta de provas e expiações? É de sofrimento ou só de coisas boas? Mais de sofrimento. Fala provas e expiações. Então, primeiramente, não tem como a gente estar no planeta de provas e expiações e não passar por aflições ou sofrimento. Né? Está claro. E nós convivemos com o quê? A gente tem mania de falar com pessoas difíceis. Mas será que as pessoas difíceis não somos nós? A gente pode achar difícil a outra pessoa, mas a outra pessoa também acha que nós somos difíceis, né? E depois, a segunda coisa, a gente analisar a nossa caminhada. Eu falo isso, analisar a nossa caminhada, para a gente não se perturbar. Eu não quero nem que faça a análise da sua caminhada de vidas passadas. Vamos fazer desde o nosso nascimento até agora. Como que foi a nossa caminhada? O que nós já fizemos para progredir? As coisas boas a qual nós tivemos para o nosso aperfeiçoamento, a nossa análise durante a nossa existência. O que nós progredimos até aqui? Que tipo de sofrimento que a gente passou? Que aproveito nós tiramos desse sofrimento? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente quando nós estamos perturbados. Né? Fazer essa análise da nossa passagem, do nosso momento, do nosso nascimento até nos dias de hoje. Que a gente vai ver que a gente cresceu muito. Que a gente já deu passos. Às vezes a gente acha que não foi grandiosos, mas foi passos necessários.
Se a gente analisar, eu lembro assistindo uma palestra da Gabriele Priori, ela é uma jornalista, escritora, apresentadora, e ela é formada em Direito, ela estava fazendo essa palestra para o pessoal de Direito. E ela contou a história dela e ela falou o seguinte, que nós, muitas das vezes, nós temos que voltar e olharmos para nós como nós éramos como criança, aos 8 anos. A gente vê que, como que se a gente olhasse para aquela criança, aos 8 anos que somos nós, que orgulho que ela teria da onde nós chegamos. Né? Se a gente fazer essa reflexão, o Renato de 8 anos, a Mariana de 8 anos, a Rosilda, olha o tanto de progresso que nós tivemos. Eu não, com certeza, você era aquela pessoa, gente, às vezes um pouco insegura, perguntava, gente, onde que eu vou chegar na vida? Né? Será que eu vou conseguir algo? Tanto que a gente já caminhou, que a gente já evoluiu. Então, a gente não pede muita coisa, que a pessoa fica preocupada assim, das vidas passadas, tem um peso muito grande, mas a gente vê que o nosso progresso nessa vida também foi muito bom. Né? Para a gente ficar se perturbando tanto, né? Enchendo a nossa cabeça de muita preocupação, de muita turbulência, a gente vê que a nossa caminhada, até aqui já aconteceu vários processos. Lógico, temos que esse processo de aperfeiçoamento, ele é constante. Tentar agir, enfrentar aquilo que precisa melhorar, e nós, gente, não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Cada vez mais a gente vai caminhando, né? Que a gente possa caminhar devagar, né? Na mensagem, fala que a gente tem que caminhar devagar, porque nós temos tanta pressa. Uma música que eu gosto muito, aquela do Almir Sater, que ando devagar porque eu já tive pressa. Né? Às vezes a gente se perturba tanto porque a gente corre muito. A gente é uma correria diária, isso nos provoca tanta perturbação, e fala que nós tenhamos que andar devagar, que nós possamos cada vez mais pensar que nós não estamos sozinhos. Né? E fala que muitas das vezes, fala assim, mas eu tenho que sofrer sempre? Não, gente, tem gente que parece que sofre menos. Mas por que sofre menos? Porque muita gente aprende com o erro do outro. A gente tem 3 tipos de pessoas. Aquela que precisa errar para aprender, passar pela prova. Tem aquela que observa o erro, mas vê mais ou menos, aí faz o mais ou menos certo, mais ou menos correto. E tem aquela que vê que o outro errou e falou, não, esse caminho não vai dar certo. Então, nós temos esses 3 tipos de pessoas. E, às vezes, muitas das vezes, a gente caminha entre esses 3 tipos de pessoas. O que, às vezes, observa o erro do outro, faz o mais ou menos, às vezes, observa, não erra, e, às vezes, que fala que precisa errar para poder se aperfeiçoar. Né? Então, fala lá na mensagem que quanto mais lucidez tivermos de nós mesmos, menos dolorosa será a nossa caminhada no planeta. Por isso que eu falei essas 3 coisinhas, a gente saber onde estamos, analisar a nossa caminhada desde o nosso nascimento até aqui e tentar agir de uma forma para a gente conseguir melhorar. E quanto mais a gente tem essa lucidez, menos dolorosa é a nossa caminhada. Então, quanto mais lúcido, entendimento, né, das coisas a gente consegue passar. Todo esse processo que estamos passando, é uma viagem no tempo da vida, é um processo de transformação. É para nos libertar dos nossos cascalhos, das nossas imperfeições, para transformar em luz. O que são os nossos cascalhos? São as nossas imperfeições. Quais são as nossas imperfeições? O orgulho, inveja, ciúme e tantos outros, né? Então, para que, como Jesus disse, sois luzes, deixe brilhar a vossa luz. Jesus disse, sois luzes, deixe brilhar a vossa luz. Para que essa luz só possa brilhar, para que ela possa brilhar, nós precisamos ter essa transformação, passar por esse processo que passa o trigo, lá que igual falando na mensagem, o trigo, a madeira e a pedra preciosa, mesmo que seja dolorosa.
Então, passamos por esse processo para que a nossa luz interior possa brilhar. Nós temos a nossa luz, mas por nós não termos tirado esses cascalhos que estão em nós, que nos vestimos desses cascalhos, nós não deixamos que nós impedimos que essa luz nossa possa brilhar. Como eu falei, são essas imperfeições que nós temos: orgulho, inveja, né, egoísmo e tantas outras. E à medida que nós conseguimos perceber isso, nós estamos agindo em função de uma lei. Qual que é uma das leis maior que Deus nos ensina? A lei de amor. Quando nós estamos passando, a gente vai aprendendo mais sobre a lei de amor, que vai nos levar às verdadeiras leis que a gente fala: lei de amor, de justiça e de caridade. Através da lei de justiça, você entende que Deus, Ele é justo, Ele é bom, Ele não é punitivo, Ele não é vingativo. Na verdade, Deus, Ele é educador. Ele nos auxilia no nosso crescimento. Através das nossas escolhas e através das nossas provas, do nosso sofrimento, nós aprendemos a nos educar. Emmanuel disse: não te perturbe, porque tudo o que estamos passando é preciso e necessário. Vamos lá na frente termos uma nova vestimenta. Que à medida que nós despimos dessa vestimenta nossa, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da inveja e de tantos outros vícios, nós entramos numa vestimenta melhorada, uma vestimenta de luz, essa luz interior, que muitas das vezes nós não deixamos brilhar, que nos perturba, porque à medida que você deixa a sua luz brilhar, ela se expande, ela faz bem para você e faz bem para o outro. E com essa expansão da nossa luz, com certeza a gente não se perturba tanto. Nós nos perturbamos porque a nossa luzinha às vezes está tão apagada por conta da nossa preocupação diária, das nossas ansiedades, dos nossos anseios, das nossas correrias, né? Então, acaba que nós não temos uma compreensão e nem compreendemos quando Deus opera em nós todos os dias. Como diz Jesus, nós somos deuses, nós precisamos fazer com que Deus emerja dentro de nós, né? Que nós somos luzes, nós somos deuses. Foi tudo Jesus que nos falou, né? Então, para isso a gente precisa isso de dentro para fora. Nós precisamos deixar a luz que está em nós, que é a essência divina. Nós somos criados pela essência divina. E Deus é o quê? Deus é luz. Deus é uma centelha divina de luz. Para que ele brilhe, a gente possa ter um movimento de dentro para fora. Quando Jesus fala: bem-aventurados aqueles que sofrem, o sofrimento era para purificação. A gente fala: é fácil sofrer? Não. Mas o sofrimento, quando ele é passado com resignação, sem reclamar, sem blasfemar, sem colocar a culpa no outro, que nós temos mania de quê? De terceirizar a culpa do nosso sofrimento. Né? Quem nunca, né? Quem nunca terceirizou a culpa do seu sofrimento para o seu filho, para o seu esposo, para o seu colega de trabalho, para a sua família, até mesmo companheiros de doutrina, né? A gente tem mania de terceirizar os nossos sofrimentos, porque a gente não pega isso para a gente, não faz essa análise diária do mundo em que vivemos, do que nós construímos até hoje, que nós temos que aperfeiçoar, que, na verdade, o difícil não é o outro, somos nós. O outro pode ser difícil, mas nós também somos difíceis. Então, acaba que nós acabamos colocando... Então, primeiramente, a gente tem que parar de terceirizar o nosso sofrimento para as outras pessoas. E o meu sofrimento é consequência, gente, das nossas escolhas. Não tem como. Eu falo que é difícil, eu falo que muita gente, às vezes, não gosta de saber tanto da doutrina. Quando a gente escuta essa fala, que o nosso sofrimento é consequência das minhas escolhas e ação, que o único culpado sou eu.
Isso é dolorido, porque a gente quer ser perfeito, né? A gente não quer errar, a gente quer ser uma pessoa que não erra, uma pessoa que não sofra. E você vê um sofrimento de acordo... Porque a gente sabe que, no fundo, quando nós temos a clareza, nós sabemos realmente o porquê que nós estamos sofrendo. Fala que quanto mais o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto, mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. O que te afigura um favor de tua morte, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Quem nunca, diante de uma dificuldade, falou ou já escutou: ah, gente, a minha vida acabou, não tem mais solução. Às vezes não a gente falou, mas a gente já escutou várias pessoas falar isso. Não, agora realmente minha derrota chegou, não tem como mais. Mas às vezes não, sempre aquele sofrimento é para o teu engrandecimento, que nós sabemos da nossa vida eterna. Na questão do livro 634, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Foi questionado, mas por que Deus criou a humanidade nessas condições? Né? Muitas pessoas questionam, né? Mas tem gente que deixa de acreditar em Deus por conta de ter pessoas do jeito que é, mas Deus, né, com a sua sabedoria, né, o tão poderoso, por que Ele cria a humanidade nessas condições? Aí vem lá na resposta falar: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa, e se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Deus nos cria sem desenvolvimento e sem conhecimento, mas com alto potencial para desenvolvermos qualidades. A subida, gente, requer esforço. Seria muito fácil, né, todo mundo ser criado, mas lógico, não ia adiantar, né, a gente ser criado tudo perfeito, né? Logo a gente, por conta das nossas escolhas, a gente ia errar. Deus podia criar a gente perfeitinho, mas aí fala, né, deixa o homem à escolha do seu caminho. Só se Deus fizesse a gente marionete, né, ficasse guiando a gente, mas que mérito a gente teria? Que mérito? Me fala. Se Deus criasse. Então, todos nós somos gente criados, simples e ignorante, com alto potencial para o melhoramento. Existe o mal? Sim. Por quê? Por causa das nossas escolhas. Né? Então, assim, a subida requer esforço, com aprendizado, requer dedicação e empenho em resolver os problemas, realizar tarefa, para conquistar os estágios mais favoráveis na área do conhecimento. Importante considerar que a dificuldade como natural e normal no processo evolutivo e procurar fazer o melhor. Então, é a gente entender, não se perturbar, que a dificuldade que nós passamos diária, ela é algo normal para o nosso processo evolutivo e procurar fazer o nosso melhor. Com isso, a gente não se perturba durante o sofrimento, porque quando a gente se perturba, gente, os arranhamentos que a gente faz a nível de cérebro, de corpo físico, de espírito, é tremendo. Quem tem certeza que alguns já passaram por grandes perturbações, você perde a noite de sono, você não dorme, você não come, ou você come demais, ou não, você fica nervoso, estressado, ansioso. É algo que provoca até várias doenças, essa perturbação. Então, se a gente considerar que a dificuldade é algo normal diante do nosso processo evolutivo, né, as coisas vão caminhar de uma melhor forma.
Para encerrar, eu quero encerrar com essa fala de Jesus, que ela está lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Essa fala foi dita por Jesus horas antes, né, dele ser pego, levado para a crucificação e ter sofrido o sofrimento físico. Ele falou para os seus apóstolos. E vamos pensar na noite aqui também, Jesus falando para conosco, né? Jesus estando aqui e falando essa mesma mensagem que foi dita há mais de 2000 anos atrás, no momento antes dele ser pego para a crucificação, ele vindo aqui hoje, na noite de hoje, e falando para nós. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou lhe preparar um lugar. Jesus está conosco sempre. Não tenha dúvida, porque ele diz, nenhuma ovelha se perderá. Nós fazemos parte, né, desse rebanho, para que nós, muito importante, que a gente não se perturbe, né? Ele fala, não turbe os vossos corações, crede em Deus e crede em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para cada um. Que consolo bendito é esse. Não se perturbe durante a luta cotidiana de todo dia. Perceba que todo mundo está sofrendo, gente. Todo mundo está lutando diariamente. Então, que nem tudo que parece derrota muitas das vezes vai ser a vitória. Lembrar que Jesus disse, eu vos tenho dito, pois vou lhe preparar um lugar para cada um de nós. Deus está querendo dizer que nós não somos derrotados através do sofrimento. E Jesus fala, eu venci o mundo. E nós possamos vencer esse mundo. Mas vencer o mundo seria o quê? Vencer o nosso mundo íntimo. Que fala, gente, que mundo que eu tenho que vencer? Será que esse mundo cheio de turbulência, de coisas ruins está acontecendo? Não, vencer o meu mundo íntimo. Porque nós temos uma batalha diária, todos os dias, gente. Não é com o outro, não é com o nosso colega de trabalho, é conosco mesmo. Né? Aquela frase célebre, né? Que nós matamos um leão diário todos os dias, sim, mas os leões que estão dentro de nós. Esses leões diários que nós temos que domar o nosso mundo íntimo. E a gente vê que quando a gente está muito perturbado, a gente muitas vezes a pessoa ela é ansiosa, ela é depressiva, ela é impulsiva, às vezes ela tem agressividade, é compulsão. E fala que a ansiedade, muitas das vezes, é a dificuldade de acreditar na providência divina e na nossa capacidade de agir. Então, a pessoa que é ansiosa, muitas das vezes, ela não acredita na providência divina, que as coisas vai dar certo, que depois vai brilhar um novo amanhã, né? E ela duvida da sua capacidade de agir. Porque o não perturbar não quer dizer que você tem que ficar quieto. Não, você tem que agir. Né? Buscar fazer o que nós propusemos a fazer e acreditar na nossa capacidade, que todos nós somos capazes de melhorarmos e de passarmos pelo sofrimento sem se perturbar, sem provocar tanta ansiedade e tanta perturbação. Porque outro dia será outro dia. Porque quem pode notar, eu fiz questão de colocar, sempre a gente está no mês da primavera, né? Mês das flores, e a gente vê que sempre vem um desabrochar da primavera, as flores vêm, né? As coisas boas, mesmo depois de uma tempestade, vem a abundância, o sol volta a brilhar novamente, as flores voltam a florescer novamente. Então, para que a gente não possa nos perturbar. Fácil é? Não. É um exercício diário. Mas nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos
que estamos aqui para progredir, então cada um possamos fazer a nossa parte. Tá bom? Obrigado pela atenção de cada um de vocês na noite de hoje. Espero que eu possa ter conseguido passar um pouco da mensagem a qual me propus passar na noite de hoje e que nós possamos refletir essa mensagem durante todo o nosso final de semana, durante a nossa semana, né? Quando tiver aquele momento ali meio tenso, meio preocupante, a gente não nos perturbe. Tudo passa, tudo precisa de eu estou passando por isso por causa de um burilamento, mas eu vou passar de uma forma serena, resignada, mas com uma forma ativa também. Então, eu convido a todos a fechar os olhos neste momento, elevar o pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, pedindo a Ele toda a proteção, todo o amparo e agradecimento por toda a proteção que nos dá, Senhor. Mesmo nós não percebemos, às vezes desconfiamos, não acreditamos, sentimos abandonados, mas o Senhor está lá a todo momento a nos amparar juntamente com os nossos benfeitores amigos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na noite de hoje, aos benfeitores amigos, tá? Que nós possamos, Senhor, sermos um pouquinho melhores do que fomos ontem, possamos ser pessoas mais propensas ao bem do que ao mal, que nós possamos, Senhor, tirar os cascalhos de nós mesmos, as nossas imperfeições. Obrigado, Senhor, por todo o amparo, que assim seja, graças a Deus. Esqueci de contar veio na hora da prece, eu lembrei desse amparo de Jesus, né, quando ele fala que ele está o tempo todo conosco, e quando ele não está, nós nunca estamos sozinhos. Lembrei de uma palestra do Rossandro, às vezes algum de vocês, ele conta, ele narra esse fato, ele já era espírita, e ele estava passando por momentos muito difíceis, né? E ele morava em um apartamento, e muitas vezes ele pensou em se jogar daquele varanda daquele prédio. Porque ele morava no quinto andar, ele pensava, mas se eu me jogar daqui, talvez eu não vou morrer, porque talvez eu só quebre uma perna. Ele chegou a pensar, mas ele estava tão chateado que as coisas para ele não estavam, ele tinha saído de casa, não estava dando certo, coisa e tal. Aí fala que um dia ele foi ao centro espírita, aí chegou lá, ele conversou lá com o dirigente, foi recebido, né? Aí o dirigente falou assim para ele: meu irmão, a espiritualidade está falando para você que teve uma noite que você deu trabalho, mas só que eles não iam deixar você saltar, que eles não iam te abandonar naquele momento. Ele disse que ele caiu num choro, no pranto terrível, que falou: não vou deixar você. Ficou o tempo todo, mas fala: ai, Magda, mas o problema é que às vezes ele estava propenso. Por isso que a gente sabendo desse auxílio, quando a gente está naquele momento bem turbuloso, assim, tumultuado, a gente lembrar que nós não estamos sozinhos, que tem pessoas que não têm nenhum entendimento, eles acham que eles estão sozinhos. Porque a gente consegue sentir essa vibração, né? Foi o caso do Rossandro, ele tinha um entendimento, mas mesmo assim, aquilo estava sufocando ele, a espiritualidade conseguiu envolvê-lo e não deixar com que ele cometesse aquele ato. Então, nós, no momento que a gente está assim, a gente lembra que a gente não está sozinho, a gente tenta, pelo menos, conectar, sabe? Dar uma serenadinha, ficar em silêncio para que a espiritualidade possa agir, dar um passe, né? Dissipar aquelas energias deletéricas, aqueles pensamentos, sabe? Tem hora que a gente não consegue nem ler o Evangelho, não consegue nem fazer prece, tem momentos, mas naquele momento, pelo menos, você fica em silêncio, quietinho, a espiritualidade vai conseguir agir em nós, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Então vamos para as nossas músicas finais, para finalizar o nosso encontro de hoje.
lembrar do nosso estudo na quarta-feira, a partir das 19h30, horário oficial de Brasília. Lembrar que são essas duas atividades permanentes aqui no Gerluz, que jamais cessa. Essa reunião de sexta-feira, exposição doutrinária, com passes, água fluidificada, e o nosso estudo na quarta-feira também, sempre permanente, essas duas atividades. Então, essas duas atividades que a gente resolveu colocar ali no painel, né? Ali no painel do Gerluz, ali por cima da porta, da entrada, que são atividades permanentes. Em breve nós voltaremos a outras atividades, mas também são atividades que às vezes têm interrupções, né? Mas que são atividades importantes, questões relacionadas à mediunidade, prática mediúnica também, são atividades que muitas vezes são interrompidas por um tempo, são atividades internas da casa, né? Que também retornarão em futuro próximo. Mas o importante é que essas atividades permanentes da casa, elas sempre estarão acontecendo. Talvez troca o dirigente, um dirigente pode não estar presente, mas vem outra pessoa e substitui, mas que a gente possa manter sempre essas atividades, porque elas representam a sustentação da casa. Então nós vamos agora fazer mais duas músicas, vamos fazer mais duas só para a gente finalizar. Vamos fazer Recomeçar é Preciso, e aquela que a Magna citou, né? Tocando em frente ao Missáter. Então vamos fazer primeiro a Recomeçar é Preciso. Novos tempos, nova era, despertar da primavera, mundo novo, regenerações, força superior, pede muito mais amor em nossos corações. Caridade, precisamos de verdade, colocar em nossas vidas. Vamos praticar o amor para amenizar a nossa dor e quitar as nossas dívidas. Se você falhou, se você errou, não desanime então. Afinal, quem nunca errou, afinal, quem não falhou, no caminho da evolução, o Senhor é nosso pastor. Jamais nos faltará. Siga adiante confiante, Jesus te ajudará. Recomeçar é preciso, assim disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, se você quiser. Recomeçar é preciso, assim disse
devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.